Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Momento esse de adorar o Senhor em espírito e verdade. Porque Deus é a verdade. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu creio que o caminho que Ele tem nos conduzido, o caminho que Ele tem nos direcionado, é o caminho da verdade. Para que a gente aprenda, certo? A ter o amor, a ter a humildade, para que a gente possa seguir o caminho do Senhor. Que nada podemos se do alto não vier. E do alto vem o quê? Graça, bênçãos. O Espírito Santo que Ele nos empresta, nos dá para que a gente possa, né, aprender com Ele o caminho, para que a gente possa ser direcionado ao caminho da verdade. Então, irmão, esse momento que a gente está adorando ao Senhor, ou quando a gente está orando ao Senhor, ou quando a gente está glorificando ao Senhor, quando a gente está louvando ao Senhor, né, quando a gente está nos aquebrantando na presença de Deus, é um momento glorioso. É um momento de nos identificar, né, e dizer que Deus é o único Salvador da nossa vida. Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca para que a gente possa fazer parte do exército dele, para que a gente possa conduzir a obra que Jesus iniciou, né? Quando aqui ele pisou na terra e ali fez coisas maravilhosas, né? A mesma coisa foi quando Deus chama Elias, né, para estar ao lado dele. E aí Elias convoca Eliseu e chama Eliseu para que Eliseu pudesse estar lado a lado com ele. E ali Deus, e Elias pergunta a Eliseu o que é que Eliseu quer. E Eliseu diz: eu quero unção dobrada, a unção que você tem em dobro. E ele diz: dura esse pedido. Mas se você estiver do meu lado, na hora que eu for arrebatado, na hora que eu for chamado por Deus para poder estar ao lado dele, passarei para você. E ali Eliseu começou a andar lado a lado com ele, com Elias. Aonde Elias ia, Eliseu estava do lado. E quando Elias dizia assim: fica aqui que eu vou ali, ele dizia: não. Esse seu ali pode ser que você vá e não volte mais. Eu quero receber, né, a unção dobrada que está em você. É por isso que a palavra vai nos dizer, ali em 2 Reis 2:11 diz assim: e indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho.
Então, o que é que quer dizer com isso? Que se ele não tivesse, se Eliseu não tivesse ali na hora, iria perder a bênção dele. É por isso que é bom a gente estar sempre em espírito, aguardando de Deus. Porque muitos dizem que conhecem Deus. Mas não é só conhecer Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. E a primeira coisa que Deus diz, que nós devemos ser obedientes a Ele. Saul perdeu o reinado porque foi desobediente a Deus. E outros profetas perdeu também por desobedecer a Deus. E é por isso que a gente precisa aguardar de Deus e fazer a vontade de Deus. Seguir os caminhos do Senhor. Guardar os mandamentos dele na tábua do nosso coração. E seguir em frente. Porque só assim nós somos vitoriosos. E as chuvas de bênçãos são derramadas na nossa vida. Que não adianta dizer, eu conheço Deus. Eu ouço a voz de Deus. E quando Deus manda ir, você vai. E verdadeiramente você conhece Deus. Porque Deus diz no mandamento dele que nós devemos ser justos. Nós não devemos julgar, porque o único que julga é Ele. Que Ele é o grande juiz. E Ele é justo. Então a gente devemos o quê? Perdoar aqueles que nos cometeu o pecado. Nos cometeu injúria. Mas não devemos julgar, porque Ele agiu daquela forma. Então, quando a gente ouve a voz de Deus e segue o caminho do Senhor, nós somos abençoados. Porque Deus diz no mandamento dele, adorar o Senhor acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas também a gente precisa abençoar para ser abençoado. Porque todos aqueles que foram amaldiçoados, ou que lhe amaldiçoe, será amaldiçoado. Então, se você não quer ser amaldiçoado, abençoe. E como é que a gente abençoa? Ofertando ao Senhor. Ofertando a nossa vida em sacrifício vivo ao Senhor. Porque quando a gente abençoa a Deus, né, com as nossas atitudes, com a nossa humildade, com o nosso amor, retribui, né, a Ele tudo aquilo que Ele nos dá em abundância, porque Deus só dá em abundância, porque Deus só quer o melhor. É por isso que Eliseu não queria largar Elias, queria estar sempre do lado de Elias, para que quando ele fosse arrebatado, e foi o que aconteceu, quando Elias foi arrebatado pelo cavalo de fogo e pela carruagem de fogo, e aí jogou a capa, Eliseu pegou aquela capa, e quando ele voltou, que os profetas estavam do outro lado, e o rio ali separando ele e os profetas, o que foi que ele fez? Ele tocou a capa no rio, o rio parou. Então ele ali começou a ver que a unção de Eliseu foi passada para ele. Nós temos que ser obedientes, irmão. Temos que andar do lado de Deus. Devemos andar do lado dele, porque ele diz que na hora mais difícil da nossa vida, ele nos carrega. Amém? E que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Porque só Ele pode fazer todas as coisas acontecer na nossa vida. Amém? E que Deus continue nos abençoando e até breve.